baseado em Atos capítulo 1, versículo 3, onde diz que ele apareceu a algumas pessoas durante um período de 40 dias, com provas incontestáveis que ele havia ressuscitado. E para mim é muito importante a gente compreender esse período, porque na verdade o que estava sendo proposto àqueles homens em Atos capítulo 1, versículo 3 e 4, é que eles ficassem em um lugar, esperassem em um lugar, ficassem no lugar da obediência. Diga assim para o seu irmão, fique no lugar da obediência. Fale para ele. Porque o lugar da obediência é o lugar onde ele irá mover todas as coisas, é o lugar onde ele vai se manifestar. O lugar da obediência é o lugar e o lugar da submissão é o lugar onde ele vai fazer em nós. E talvez períodos onde o Senhor nos coloca, como esses períodos, fala sobre o tipo de fé que nós temos em crer ou não crer naquilo que Ele já disse a nosso respeito. Naquilo que Ele já falou ao nosso respeito. Então aqui, nós podemos ver que a opção é nossa de crermos naquilo que Ele disse ou apenas ficarmos no lugar onde nós queremos estar. Em Marcos, capítulo 9, no versículo 30, 31 e 32, eu queria ler com vocês, para a gente introduzir aquilo que nós queremos comunicar e falar essa noite. Marcos, capítulo 9, versículo 30, 31 e 32. Vamos ler juntos? Olha lá. E tendo partido dali, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está entregue nas mãos mas 3 dias depois da sua morte, versículo 32, eles contudo, na minha versão, é bem legal o que fala aí, mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Eles não entendiam essa palavra, compreendiam e temiam interrogá-lo. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava, mas tinham. Então, você imagina, Yeshua está falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição, porque, olhando para esse texto, você está vendo homens que andavam com Yeshua, desfrutavam dos ambientes que Yeshua promovia, viam milagres acontecendo, sabiam da capacidade, do poder que Yeshua operava, e ainda assim, quando Yeshua diz, importa que eu morra e ressuscite, diz que eles não queriam crer. Entende isso? Essa série que nós estamos falando sobre o poder da ressurreição, ela vai falar sobre um tipo de homem que pode ver muitas coisas acontecendo na jornada, pode receber muitas palavras durante a jornada, mas pode não querer crer naquilo que está acontecendo. Porque nós temos a capacidade errônea e mundana de crer em apenas aquilo que nós tocamos e vemos. E Yeshua estava dizendo, importa que eu morra e que ressuscite. E eles falavam, é melhor não crer nisso, é melhor não acreditar nisso, porque isso vai me custar, e vai me custar muito. Reino de Deus, fale comigo, reino de Deus vai nos custar. Podemos ter sentimentos equivocados dentro desse reino, achando que Deus vai fazer algo por mim, ou vai intervir em uma causa, ou em um lugar que eu me coloquei, quando na verdade o reino de Deus não está proposto para solucionar problema de ninguém. Na verdade, ele já solucionou um problema, que foi o muro de separação que havia entre você e o próprio Deus. Então a proposta de Yeshua para aqueles homens é, importa que eu morra e que eu ressuscite, e eles não queriam crer. E eles não queriam crer porque eles estavam pensando reino de Deus com a mentalidade de um homem que precisa resolver um problema, com a mentalidade zelote. Então, Reino 40 fala sobre o tipo de expectativa que nós temos. Pergunta para o seu irmão aí do lado, qual é a expectativa que você tem? O que te move a estar aqui essa noite?
Agora fale para ele, me responda. Responda para mim, o que te move estar aqui essa noite? Por que eu estou aqui essa noite? O que move meu coração? O que faz com que minha mente esteja aqui? O que faz com que meu coração esteja aqui? Porque a resposta para essas coisas, se não for apenas por obediência e amor, nós estamos talvez no lugar certo, mas com o sentimento errado. Estamos no tempo certo, ouvindo as coisas certas, mas com o sentimento equivocado. O que acontece com pessoas que estão no lugar certo e com o sentimento equivocado, ou com a expectativa equivocada? Elas vão trabalhar com a expectativa equivocada, e a expectativa equivocada vai gerar com que elas se frustrem. E a frustração vai fazer com que a gente culpe o próprio Deus e voltemos para o lugar de onde um dia Ele talvez tenha nos tirado. Por quê? Porque às vezes viemos com uma expectativa daquilo que Ele não disse. Viemos para cá com a expectativa daquilo que Ele não falou. Às vezes com expectativas que nem na Bíblia estão. Que Ele não disse, não falou, não estão na Bíblia. E deixa eu te falar, a gente é ensinado aqui cotidianamente que Deus só é responsável por aquilo que Ele falou. Existe um monte de gente falando em nome do Senhor. Existe um monte de gente profetizando em nome de Deus. Profetizando o que Deus não falou e falando em nome de um Deus que não conhece. E aí, às vezes, colocamos as expectativas naquilo que nós ouvimos, sem consultarmos a nossa família de fé, e caímos no caminho da frustração. E o caminho da frustração vai fazer com que a gente volte para um lugar aonde Deus nos tirou, aonde Deus nos lavou, aonde Deus um dia olhou para nós e nos resgatou. E esse é o perigo que nós corremos esses dias, se não nos submetemos ao Senhor. Se não nos submetemos à palavra. Se não nos submetemos uns aos outros, aos nossos líderes, se nós não nos submetemos, se não temos uma vida de submissão, estamos constantemente voltando para o lugar de onde Ele nos resgatou, e isso é mal. Por quê? Porque o reino de Deus não é feito de pessoas inconstantes. Reino de Deus não é feito de pessoas que uma hora querem, outra hora não querem. Reino de Deus não é feito de pessoas que têm um pensamento duplo. Que uma hora pensam o reino de Deus, uma hora pensam santidade, uma hora pensam congregação dos santos, uma hora pensam em família da fé, e outra hora pensa, eu vou abandonar, eu vou largar, eu vou deixar, isso não é para mim. Reino de Deus é para pessoas que já entenderam que fazem parte de uma família, que tem o DNA trocado, que tem sua natureza trocada, que tem todas as coisas entregues na mão dele, e dizem, eu não vou mais voltar atrás. Aqueles homens tinham planos. Muitos deles tinham sonhos. E talvez eles largaram tudo para seguir Jesus, mas no final da jornada, ou no meio da jornada, eles perceberam que não adianta deixar nada, não adianta largar nada, se primeiro o nosso interior não estiver convencido da obra redentora do Filho de Deus. Se nosso interior não estiver convencido que Ele já nos comprou, que Ele é Senhor, que Ele apenas só quer que a gente se renda a Ele, entregue as coisas a Ele, diga, Senhor, não me importo mais, tudo está nas Tuas mãos, tudo é Teu, a minha finança, o meu trabalho, a minha vida, a minha família, os meus filhos, tudo o que eu faço é Teu, o meu ministério, como eu vejo, como eu olho a vida. Nos custa acreditar no poder da ressurreição. Por quê? Porque o poder da ressurreição faz com que nós deixemos o velho homem para trás, para entrar em um novo tempo, onde a vida que nós levamos já não cabe mais. E por isso nós somos desafiados cotidianamente a não voltar para trás, a seguir, a ir em frente. Somos desafiados a deixar as coisas para trás, largar as coisas para trás, mudar o jeito de olhar, mudar o jeito de falar, mudar o jeito das coisas que antigamente eram boas, mas que não servem mais para agora. A pastora Cristiane falou aqui no domingo e nos encorajou, e ela falou que a gente precisa perseverar, que precisa haver perseverança. O que é perseverança? Quando a gente escuta essa palavra, parece ser uma palavra comum. Persevere. Quantos aqui já escutaram essa palavra? A gente escuta direto, né? Persevere, parece ser uma palavra comum. Mas quando a palavra de Deus nos fala sobre perseverança, significa que estamos em um estado de limitação,
e alguém está falando, está vendo isso que é a limitação que você tem? Você precisa perseverar para vencer essa limitação. Você precisa perseverar para que essas coisas que nos amarram, nos prendem, e que às vezes nos deixam com pensamentos, sentimentos equivocados, não possam mais ser obstáculos. Ele está falando, persevere em meio à dor, persevere em meio à tribulação, persevere em meio à dúvida, persevere. Reino de Deus é feito de pessoas que perseveram, que não param diante dos problemas, que não param diante das situações, que não param diante de outros pensamentos. Aliás, o reino de Deus troca os nossos pensamentos, então nós começamos a vencer. Entramos no processo, não saímos do processo. Reino de Deus não é feito de pessoas murmuradoras, que em tudo vê um motivo para reclamar. Reino de Deus é feito de pessoas que louvam, que adoram, que dão graças, que nunca estão reclamando das coisas que estão do lado de fora, mas que sabem que essas coisas estão cooperando para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de quem nós somos. Se nós conhecemos quem Deus é, se nós entendemos a obra do próprio Yeshua, do Filho, e se nós entendemos quem o Espírito Santo é e o que Ele está fazendo esses dias, nós só estamos nos rendendo e falando, Senhor, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade.